Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 18 de janeiro. Sorriso dela, meu assunto. Não levou junto com ela o que me é de direito e arrancou-me do peito e tem mais. É espetacular essa música, Rita de Chico, cantada por Caetano. Hoje é quinta-feira. Matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. A Rita, vou te dizer, né? Os meus 20 anos, o meu coração. Bom dia, Natalina. Um violão. Bom dia, nega. Matou meu sorriso. Eu amo essa música. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Eliana. Eliana, e aí? Passeando pela Espanha? Conheço esses lugares que tu tá indo aí. Tô acompanhando, adoro. Meu sangue espanhol grita cada vez que eu vejo. Eu sou espanhol com italiano. Bom dia, Ângela. Levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Quem já não teve uma Rita na sua vida que levou os planos, os pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração? É espetacular, né? Me deixou mudo o violão. É sensacional, né? Sim, tá passeando por aí, eu tô acompanhando, é lindo, né? A Espanha é maravilhosa também, a gente ficou bastante tempo aí. Essa música Rita, tem uma passagem dela, uma vez que a gente viajou em 3 amigos, assim, na época da faculdade de Pelotas, a gente viajou para Montevidéu, a gente foi de carona de Pelotas até Montevidéu. E o dia inteiro, assim, dormir em qualquer lugar, assim, aquelas coisas, assim, chegamos no outro dia. E aí, quando a gente chegou no albergue, era um albergue da juventude, o pessoal sabia que eu amava Chico, música popular brasileira, e aí eu cantei a capela no albergue essa música. Foi muito lindo, foi um silêncio, ficou um silêncio assim, para o pessoal ouvir a letra assim. Nunca mais vou esquecer. Ela tem uma poesia, uma letra lindíssima. Então é isso, estou enrolando aqui para o pessoal chegar. A chuva começou de novo. Ontem foi um perrengue, passei o dia em função disso, porque caiu uma árvore imensa que eu tenho aqui com, sei lá, uns 15 metros de altura. E caiu em cima dos... Nosso terreno é um terreno que fica encravado no meio, assim, das casas, então tem um grande terreno. E aí eu tenho árvores, e uma delas caiu, e pegou, quem conhece aqui, Nega, Eliana, quem mais conhece aqui, a Ângela, sabe aqueles sobrados da frente? Pegou em 2 sobrados. Bom dia, Stanley. Pegou bem nos 2 sobrados, mas pegou assim na parte de trás, aí arrancou a calha de um, quebrou um pedaço do muro do outro. Ontem a gente passou o dia em função. O mais interessante, eu queria ter a serenidade do dono do sobrado, um rapaz, uns, sei lá, 25, 27 anos, tá morando ali. É uma história muito bacana, escutem essa. E eu não tinha visto que a árvore tinha caído ali, porque eu estava olhando o terreno em volta e chamei o jardineiro para terminar de limpar o terreno, porque caiu vários galhos, enfim. Aí o jardineiro chegou e disse, olha ali, porque ela fica num lugar meio escondido do terreno, assim. Aí quando eu vi aquilo, me apavorei, né, em cima do sobrado, assim, toda aquela copa da árvore ali, assim, eu disse, meu Deus, estou ferrado, né? Ficaram a noite toda sem luz, diz a nega. Aqui não, aqui voltou logo, mas foi horrível, foi o pior temporal de todos os tempos, né? Bom dia, Deni, bom dia, Mauro. Aí eu só vi aquilo ao meio-dia, né? E aí quando o jardineiro chegou para ajudar a cortar, enfim. Aí eu fui imediatamente, né, falar com os donos do sobrado, disse, olha, agora que eu vi, desculpa, mas poderia ter reclamado dele com toda a calma do mundo, toda a serenidade do mundo. Disse, eu achei que tu estava ocupado, porque como deu temporal, devia ter outras demandas. Uma hora tu ia ver.
Essa serenidade, o cara pratica, não alcancei a serenidade do guri. Ele, não, uma hora tu ia ver, daí tu ia vir aqui, a gente não estava preocupado. E de fato, né, na hora que a gente viu, eu já mandei a equipe lá, limpamos tudo, lavamos a sacada dele, não deixei nada. Aí me lembrei do que a monja falou, né? Lembra que a monja Shoden falou ontem, que eu comentei ontem? Não deixe rastros. E foi muito legal porque ele chegou em casa na noite do temporal com um bebê novo, uma bebê. A esposa dele ganhou, né, o bebê e voltaram para casa minutos antes do temporal. E aí amanhece, a criança vai se chamar Ciclone, né? Porque amanheceu com uma árvore no pátio dela, né? E aquilo me deixou mais nervoso ainda. Pô, um bebê ali, né? Enfim, mas não aconteceu nada. Foi só... Aí, numa meia tarde, assim, o pessoal removeu, não deixou nada. Já mandei arrumar calha, tudo. Não deixar rastros. Mas achei maravilhoso a tranquilidade dele. Uma hora tu ia perceber e aí tu ia vir arrumar. Tá tudo certo. Eu achei maravilhoso. Eu vou ter essa serenidade ainda. Enfim, ontem foi um dia de perrengue por causa do temporal. E a gente está terminando o livro. Amanhã a gente termina. Amanhã venha todo mundo. Chame o pessoal para a gente finalizar o livro todo mundo junto. Tá? Amanhã eu vou ler o último capítulo. A gente está lendo aqui, ó, Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, com Elizabeth Nanguel. Falando em editora Lúcida Letra, um dos momentos tranquilos que eu tive ontem, olha o que eu recebi. Olhem para a tela. Olha que coisa linda. 3 livros enviados pela Ana Tereza e pelo Vitor Barreto, né? A mãe do Vitor. Ela já tinha me dito, vou te mandar um presente. Aí o Vitor também concordou. Me mandaram esse aqui que é lançamento. Ó. Os Yogas Tibetanos dos Sonhos e do Sono, que é do Bom Dia Isis, que é do Tenzin Wangyal Rinpoche. Eu já tinha esse livro, eu tenho o original dele pela editora Lincha, né, que é a editora do próprio Tenzin. Né? Bom dia, Carla. E eu até folhei os dois, assim, fiquei comparando, já curioso, né? Tá diferente, tá com uma outra roupagem, eles fizeram uma reedição bacana, assim. Então vale a pena comprar, até porque está esgotado na Lincha, e comprar esse livro. Esse livro aqui é um livro de estudo, de prática. É muito bom. O que é... Quem é Tenzin Wangyal Rinpoche? Tenzin Wangyal Rinpoche é um mestre, um Rinpoche da linhagem Bonpo, que não é a linhagem do budismo do Shakyamuni Buda, né, do Siddhartha Gautama. Essa linhagem aqui é uma linhagem que tem 17.500 anos, aproximadamente. Ela é 15 mil anos antes do Buda. Ele foi também descoberto por um Buda, né, revelado por um Buda que se chama Tompa Sherab Myoshe. Esse Buda, ele é um Buda que não é famoso, não é dos nossos estudos. O que ele deixou foi esse vasto caminho. Eu tenho todos os livros da editora, da Lincha, eu tenho todos eles que foram publicados no Brasil. E eu adoro estudar o Bonpo. Então, para quem tiver curiosidade, comecem por esse livro aqui, de prática, ou comece qualquer outro também. Acho que a Lúcia Letra vai lançar todos, relançar, já vi que tem mais um, que são maravilhosos. Então, isso aqui é Bonpo, né? O Bon, que vocês, às vezes eu comento. Outra coisa, não é o budismo tibetano, não é o budismo do Siddhartha. Tá? Bom dia, Conceição. Essa aqui, olha, que eles me mandaram, Tara Brach, Refúgio Verdadeiro, eu não li ainda. Esse eu vou ler. Bom dia, Karen. E esse aqui, que eu já li, né, que eu tenho no Kindle, e aí eles me mandaram então meio físico, que é o do Traleg Kyabgon, o Karma, o que é, o que não é e a sua importância, que provavelmente será o livreto que nós iremos ler no próximo Dharma, assim que a gente acabar, tá? Então provavelmente vai ser esse aqui. Livros maravilhosos. Então quem quiser já comprar esse aqui, ó, Karma, já vai comprando lá da Luz da Letra, que eu acho que eu vou ler esse mesmo, tá? Já vou. Vamos voltar aqui então, ok? Feitos os recadinhos, adoro receber livro, né? Quem é que não gosta? Eu fico bem louco. Capítulo 5, penúltimo capítulo. Espiritualidade customizada. Para ajudá-lo neste mundo, neste caminho, você tem os mapas deixados pelos Budas. Olha aí, eu acabei de falar pelos Budas, né? Então, pelo Tompa, que foi o primeiro Buda que se tem conhecimento, há 17 mil e tantos anos atrás, muito antes do Shakyamuni, Tompa Sherab Myoshe. Para ajudá-lo nesse caminho, os mapas foram deixados pelos Budas, pelos Bodhisattvas, pelos professores e mestres de linhagem do passado e do presente, né?
O que eles encontrarem em sua jornada, o que funcionou ou não funcionou para eles. Devido à sua bondade, você tem essa incrível informação para usar e apreciar. Quem disse isso foi o Dzigar contra o Rinpoche, que é o mestre da Elizabeth. A história revela que humanos sempre fizeram uso da forma e do ritual para invocar proteção das poderosas forças da natureza e para marcar transições importantes. Bom dia, Natália. O Bompo é basicamente xamânico. O que o budismo do Siddhartha tem de conhecimento sobre a mente, o Bompo vai ter sobre a natureza, que ela está falando aqui das forças da natureza. Ele vai ter um outro viés. Ele vai olhar os movimentos sutis do corpo, da fisiologia dos ventos internos, e vai olhar os elementos externos e como isso interfere. O Bompo não é muito do ensinamento em si pela mente. Ele vai fazer com que a gente aprenda a usar esses... E é maravilhoso, porque é o que os nossos impulsos kármicos são causados pelos nossos ventos internos, né? Ventos internos que são alertados, que são acesos, ligados, que tem o gatilho nos elementos externos. Não é algo que eu vejo, algo que eu ouço, algo que eu... Né? E aí movimenta. O Bompo vai ensinar, e ensina mesmo, tem muitas técnicas nesses livros, como eu consigo controlar esses ventos e perceber que isso são só energias. Tem várias técnicas de respiração, várias técnicas de yoga, várias técnicas de meditação. É muito, muito prático. Eu amei estudar o Bompo. São os lungs, né? São os lungs, como o Mauro disse, eles são esses lungs. Então, esses ventos internos, né? Em diferentes... Então, ali, e poderosas forças da natureza e para marcar transições importantes, como ritos de passagem da infância para a idade adulta e da vida para a morte. Bom dia, Lu. Em diferentes épocas e culturas, nós temos usado rituais de purificação para processar a dor do remorso, cerimônias de consagração para inaugurar lugares e objetos com funções significativas e música, poesia e arte para criativamente expressar e agradecer as experiências externas e internas da graça. Algumas dessas tradições têm sido transmitidas com grande ternura e propósito por milhares de gerações. Bom dia, Rosicler. Bom dia, Dona Lucila. Como vai? O renomado professor budista indiano Asanga descreve o caminho espiritual como tendo dois aspectos: escritura e realização. Realização se refere ao contínuo autêntico da sabedoria viva sendo transmitida por meio de uma sucessão de talentosos eruditos e meditadores, insight que palavras não conseguem traduzir. Escritura se refere às formas, rituais e linguagens usados para levar uma tradição adiante, a fim de evocar e honrar a realização e a experiência da graça. Ela descreve como nós utilizamos o mundo fenomênico, de forma específica e cuidadosa, para nos mantermos nas fronteiras de nossa própria intenção de florescer como seres humanos. Então a gente não deixa de estudar, a gente não deixa de ouvir os mestres, quem passou antes, né? Quem já praticou, e a gente não deixa de praticar, porque nós temos que ter os nossos insights. O que é revelado nesses livros são, embora sejam as estruturas do budismo, são estruturas das revelações de cada um, até mesmo do próprio Buda. Mas de nada adianta, ainda é um menu, ainda eu tenho que degustar, e degustar é só através da meditação. Somente através da meditação. Não existe outra fórmula hoje ainda de estudo da mente que revele a própria mente. A oração não revela, porque a oração é uma relação com algo externo, ou mesmo com algo interno. Ela não revela. Mantra não revela, ela é só um caminho. Música, não, porque é só uma atividade da mente. Qualquer coisa, né? A única forma é a meditação. É a única forma. E isso a própria neurociência já descreve isso. Não existe outra maneira de estudar a mente se não for através da meditação. Um dos mais valiosos e mais amplamente recitados textos da tradição budista, o Sutra do Coração, ajuda a elucidar a relação entre escritura e realização. Em algumas versões, o Sutra começa com uma introdução que descreve o cenário no qual o Buda ensinou pela primeira vez. O Sutra do Coração é maravilhoso. Ele tem o Sutra mais longo, né, que tem 1.500 versos, ao Sutra mais curto, que tem 25, né, 25 linhas.
E aí tu pode estudar de diversas formas, assim, eu estudei ele de diversas maneiras, assim, do complexo e em diversas também línguas. Eu estudei o Sutra do Coração traduzido, né, mas com as duas línguas, do chinês, do sânscrito, do hindu, do tibetano, do Pali, de todas elas, assim, fui fazendo as relações, elas têm muitas diferenças. E é muito legal de ver, assim, como cada povo, né, absorveu, dentro da sua estrutura de cultura, absorveu o ensinamento do Buda. E aí tu vê as variações, elas fazem sentido às vezes somente para um povo, para o chinês e não faz para o japonês, por exemplo. E mesmo que sejam muito parecidos, assim, um povo oriental, né? Mas vi coreano, vi diversos, assim, para tentar ver as estruturas de pensamento de cada cultura. É muito legal de ver isso. Eu adoro fazer essas coisas. Bom dia, Gracia. No topo de alto de um monte, sobre um expansivo vale no norte da Índia, conhecido como Pico dos Abutres, uma assembleia de praticantes ordenados e bodhisattvas se reuniu ao redor do Buda, ansiando completamente atentos por receber seus ensinamentos. Curiosamente, ao longo de quase todo o sutra, o Buda senta silenciosamente em meditação como um modo de ilustrar que esse insight não pode ser capturado em palavras ou conhecido por meio de conceitos ordinários. E naquele mesmo momento, o Bodhisattva Avalokitesvara, o Avalokita, o Buda da compaixão, serve como porta-voz do Buda, descrevendo o insight da vacuidade nas palavras que compõem o próprio Sutra. Então, Sutra são as palavras do Buda. Já comentei isso com vocês, né? Os sutras, quando vocês estiverem lendo as palavras do Buda, são os sutras. Quando leem as palavras dos que vieram depois, que fizeram revelações, são os shastras. Aí isso não é mais do Buda, é baseado no Buda, mas é uma descrição, assim. É apenas perto do fim que o Buda elogia as palavras do Avalokitesvara com entusiasmo. Assim é. Nos lembrando de que os instrumentos ilusórios da linguagem e da comunicação não funcionam como verdades, mas como meios para nos abrir para a experiência da graça. À medida que o caminho se abre, começa-se a capturar a função poderosa e a sacralidade das palavras e dos gestos que constituem uma tradição. Na maior parte das tradições espirituais, você encontra tanto formas extremamente ritualizadas de adoração quanto práticas herméticas, que fomentam silêncio e solitude. Então, em várias práticas, tem de tudo. Tem do tibetano, que é extremamente barulhento, barulhento no sentido porque são sons, né? Enfim, o tempo todo, ao silencioso, que é o Zen, né? Ou o próprio Theravada, que também é extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Muito silencioso. Silencioso está demais. nem um som. Nunca, o dia inteiro. Ah, meu Deus. Só quando eu lembro. Eu tenho que rir, eu passei por cada coisa, eu conto a vocês. E mesmo quando estão disfarçados com aparência desapegada, rituais são utilizados como forma de incluir o mundo sensorial no reino da descoberta espiritual. Então, vão trazendo os aspectos sensoriais para a gente poder revelar o aspecto espiritual. Sensorial no sentido de percepção dos sentidos, né? Mesmo as práticas, o ritual cria um recipiente para a transformação acontecer. Então ele é um veículo, esses rituais, né? Mesmo as práticas ascetas, de vestir ásperos mantos feitos de estopa, por exemplo, utilizam manifestações humildes da forma como uma maneira de explorar o mundo sensorial da riqueza incondicional. Nós podemos considerar as formas e rituais que utilizamos como instrumento para evocar insight, para apreciar o mundo das aparências e para criar a experiência da graça. Então o budismo Zen é todo baseado em forma. Ele tem muito pouco ritual. Tem rituais, mas são menos que o tibetano. Mas ele tem muita forma. Forma como? Forma do corpo. Forma como tu te movimenta, a forma da mão, né, os mudras que tu utiliza, o pé que tu entra no templo, o lado que tu entra, diferente do lugar onde entra o monge. É a mesma porta, mas na posição diferente. A gente entra bem ligado no marco do lado esquerdo, eu entro com a perna e tal. E aí o movimento que eu faço, né, sempre o mesmo movimento, a forma como eu giro
para sentar na almofada e cumprimento, né, as pessoas e o Buda e tudo mais. Tô correndo, né? Tudo isso é forma. Tudo isso é forma. A forma como eu me movimento para sentar, tudo isso é forma. A forma como eu giro a almofada para me voltar para a parede, tudo isso é forma, né? Embora seja um pouco de ritual, mas o ritual aqui é mais sacralizado no tibetano. É um ritual já para as deidades. É muito legal de experienciar tudo isso. Eu acho que todo mundo deveria, todo mundo tem interesse, né, no budismo, experienciar as diferentes formas de linhagens e de apreciações culturais do budismo, onde ele entra no japonês é uma coisa, porque e chinês, né, japonês e chinês por causa do taoísmo, shintoísmo, né, por causa do confucionismo, ele tem uma outra roupagem, o tibetano porque tem uma roupagem do Bonpo, que é xamânico. Então é muita diferença, muita diferença. Em verdade, nossas vidas estão repletas de rituais, apertos de mãos, júris, execuções, eleições políticas, festas de aniversário, casamentos, funerais, tudo mais. Jurar lealdade à bandeira de um país ou torcer por seu time de futebol favorito são gestos de reverência e, portanto, um tipo de ritual. Mesmo acordar de manhã e em seguida lavar o rosto e tomar café estão entre os incontáveis rituais que realizamos enquanto indivíduos e sociedade a cada dia. Não há como viver sem ritual. E ainda assim nós comumente achamos que temos de escolher entre aderir aos rituais ou nos rebelar contra eles. Eu gosto do ritual, porque o método faz com que eu produza muito mais. Eu preciso de métodos, o dia todo, vários métodos, porque eu tenho muita coisa. Vocês já perceberam, eu sou obcecado por trabalhar, por estudar, né? Então, se eu não tiver métodos de organização, assim, bem metódico, eu não consigo vencer tudo aquilo que eu quero por um dia, assim. E aí eu fico estressado. Eu sei, eu preciso praticar muita meditação na vida ainda. Mas eu preciso de muitos métodos, muitos rituais, assim, para poder vencer. Se deixar solto, não produzo. Não sei como é que vocês são assim também, um pouquinho? Mas eu não consigo, eu tenho métodos. Não há como viver sem ritual, e ainda assim nós comumente achamos que temos de escolher entre aderir aos rituais ou nos rebelar contra eles. Tendo em conta a natureza limitante dessa suposição, o tema da tradição e do ritual merece ser considerado. Seja em um contexto espiritual ou mundano, ideias sutis sobre o que deveríamos ou não fazer surgem sorrateiramente, fazendo as formas parecerem rígidas, arcaicas e impessoais. Bom dia, Rosana. Nós nos referimos a comunidades espirituais por meio, de certa forma, depreciativo termo instituição religiosa, quando nos sentimos entrincheirados por crenças pré-definidas ou sentimos falta de uma conexão pessoal com seu propósito. A espiritualidade estagna quando se torna um sistema fechado. Então, quando tu só vive o ritual, é complicado, né? O físico teórico David Pett fala de sistemas fechados como ciclos limite. Você normalmente encontrará ciclos limite em sistema de crenças coletivos, como em instituições religiosas ou partidos políticos, quando indivíduos se fixam a certezas ou verdades em relação a formas e ideias. Nada pior, né? Relações de codependência que favorecem comportamentos neuróticos dentro de famílias. Também envolve a fixação a uma dinâmica nociva ligada, por exemplo, a um vício. Algumas vezes você pode tomar para si o ciclo limite de outra pessoa, na forma de uma crença. Quando a gente começa a endeusar as pessoas, ou quando vocês procuram os coachings para regrar suas vidas, por favor, né? Cada um que vai buscar o seu próprio modelo em si. Um exemplo de ciclo limite em sua própria experiência. Talvez seja a forma como você dedica sua energia interna para resistir à mudança. Em contraste, podemos observar na natureza que, quanto mais aberta uma espécie é à variedade de habitats, mais vigorosa ela se torna. E quanto mais restrita uma espécie é em conjunto particular e estreito de condições, mais vulnerável ela está à inevitável mudança que em algum momento irá se derramar sobre o seu habitat. Ou seja, se você é fechado no seu pequeno mundinho, dentro do seu pequeno quartinho, umbiguinho e telinha aqui do seu grupinho de Instagram e Facebook, seja lá o que use, enfim, o seu mundo, você é mais suscetível a desmoronar. Se você é mais aberto às possibilidades, você vê que o mundo é muito amplo.
Vai olhando novos habitats, novas formas de se manifestar no mundo, assim, entendendo que são formas de manifestação, mesmo que você não concorde. Mas dentro das causas e condições elas fazem todo sentido. Se você entra lá naquele lugar, você, acho que eu consigo viver aqui, com algumas alterações minhas, não do habitat. Nenhum habitat permanece estagnado. Mais cedo ou mais tarde, mudança suficiente irá acontecer para chatear seus habitantes. Como temos discutido, dentro da natureza das relações interdependentes, não há tal coisa como um sistema fechado, de modo que tentar resistir à mudança requer uma boa dose de contração, uma recusa teimosa a deixar a vida tocar você e uma tentativa rigorosa de rearranjar o mundo de acordo com suas preferências. A vida tocar você, eu acho muito legal essa frase. Em um ciclo limite, ou seja, você só circula no teu mundo dentro daqueles limites pré-estabelecidos, assim, não sai dele, não vê novos pensamentos, novas estruturas, não participa de novas ideias. Não há um senso de colaboração com o universo das relações interdependentes, do qual você é parte integral. O ilustre Thich Nhat Hanh, no primeiro de seus 14 preceitos para o budismo engajado, ensinou: bom dia, mãe. Não tenha uma postura de idolatria ou limitação a qualquer doutrina, teoria ou ideologia, mesmo as budistas. Os sistemas de pensamento budistas são meios de orientação, eles não são a verdade absoluta. Essas declarações que partem da visão do caminho do meio é tão libertadora. Procurem aí, deve ter na rede, os 14 preceitos para um budismo engajado do Thich Nhat Hanh, do Thai. Thai é professor em vietnamita, do Thai, do mestre Thai. Mas, por favor, não as interprete como sendo uma rejeição à prática e às ideias tradicionais. Acho que vou terminar aqui. Pode ser que encontre em si mesmo uma tendência a cultivar suspeitas em relação a ideias e práticas tradicionais que parecem secas e que desafiam suas visões sobre livre pensamento. Nesta época em que o conhecimento científico tem se tornado árbitro da verdade, você talvez despreze práticas rituais formais como arcaicas, estrangeiras ou mesmo embaraçosas, em um mundo no qual se envolver com essas coisas é visto com ingenuidade e estreiteza de pensamento. Tem muita gente que fica com vergonha de ter um altar em casa, né? Eu não, eu mostro meu, tiro até foto. Quando você deixa a sua prática murchar e permite que outros a definam por você, talvez se queixe de que o caminho não está funcionando e tente criar algo novo. Talvez pense, afinal, nós somos dos Estados Unidos, né, ou do Brasil. Vamos criar um novo budismo estadunidense. Então amanhã a gente termina. Quanta coisa, né? Para a gente estudar, para a gente apreciar. Novamente, como o tempo está curto, eu me apressei em ler ali. Apenas observem como está o corpo e a própria respiração nesse momento. Leve atenção às sensações do corpo. Aos seus sentimentos e emoções. Observe como você está hoje, como você está se sentindo hoje. Observe se há alguma interferência dessas emoções e sentimentos no seu corpo ou na sua respiração. Observe também se essas emoções e sentimentos refletem nos pensamentos. Como estão seus pensamentos? E se for confortável, apenas repouse no ir e vir da respiração. Você já olhou, já fez o check-up?
e apenas se mantenha olhando a sua respiração. Para quem vai continuar, continue apenas observando a respiração. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, até amanhã, sexta-feira, em que nós terminaremos o livro Lógica da Fé. Se tudo correr bem, né? Porque sabe como é que é a permanência, né? Mas vamos lá. Ok? Boa quinta para todo mundo.